Quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Então deixa Deus ministrar para você. Abra seu coração. Deixa a preocupação do amanhã, da segunda-feira. Deixa de fora. Concentra no Senhor. Deixa o Senhor trazer isso ao seu coração nessa noite. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então abra seu coração para Ele. Essa palavra, o tema dela é os 4 sinais infalíveis de quem viu a graça de Deus. A graça do Senhor, ela é poderosa. E a graça, ela marca a vida do homem. Ela marca a nossa vida. Quem viu a graça, dificilmente, é impossível ele permanecer da mesma maneira. Quem viu a graça de Deus, é impossível continuar vivendo a mesma vida. Porque a graça, ela é transformadora, ela transforma o homem. A graça, ela tem o poder de nos transformar em um novo homem. Então, quem conhece a graça é transformado. Quem vê a graça é transformado. E tudo que o Senhor quer é que você tenha essa experiência com a graça de Deus. Nós lemos aqui em 1 João 4, versículo 8, é o 9, palavra dizendo que o Senhor uma vez que Ele entrou na nossa vida, nós podemos o quê? Fala assim, amar os nossos irmãos. Amar, né? Nós podemos amar. Mas Ele diz, mas se tem alguém que não ama, então provavelmente essa pessoa não conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Então se você tem dificuldade de amar, mesmo aqueles que te ofendem, você não teve uma experiência clara com a graça de Deus. Porque quem teve uma experiência com a graça de Deus, com o amor de Deus, como nós cantamos na canção, não tem tempo para ressentimento, para mágoa, para amargura. Não, ele simplesmente ama. Ele simplesmente perdoa. Porque a graça, ela vem para nos transformar. O mundo está cheio de mágoa, ressentimento, amargura, raiva, ódio. Por quê? Porque eles não tiveram experiência com Deus. Eles não conheceram a Deus. Mas aquele que conhece a Deus, ele também ama. Ele também ama, porque Deus é amor. Então, se Deus habita em você, o amor habita em você. Você não tem falta de amor, porque o amor habita em você. Porque Deus é amor, amém, irmãos? E a Bíblia diz que nós somos casa do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, se Deus é amor e Ele habita em você, então o amor habita em você. Então o amor de Deus habita em você. Então você pode o quê? Amar. Você pode amar, você pode perdoar, porque há algo de Deus em você. Então você não é parecido com o mundo. Você não tem que parecer com o mundo. Você vive no mundo, mas você não é desse mundo, você não pertence a esse lugar. Então não tente se enquadrar, não tente se encaixar no mundo, querer parecer com ele para ser o politicamente correto. Não, irmãos. Você tem que parecer com os céus. Você foi chamado para expressar o céu nesse lugar. Então quem recebeu o amor de Deus, libera amor. O mundo quer o quê? Ser violento. Quer matar, quer brigar, quer espancar. Não é à toa que no mundo está o maior índice de violência. De todos os tipos. Porque eles não conheceram o quê? A Deus. Então eles não podem amar. Eles falam, é muito bonito, é muito bacana colocar no Instagram, né, na traseira de um caminhão, numa frase, no status, muito bonita sobre o amor, mas não ter experiência com ele, não valeu nada. A palavra bonita, escrita, não tem valor nenhum se você não tem experiência com ela. Você só pode ter experiência com o amor de Deus e falar do amor de Deus, não só falar, mas expressar o amor, se você tem esse amor dentro de você. E esse amor é Cristo, é a graça habitando dentro de nós. Amém, irmãos? Então tem 2 caminhos para nós. 2 caminhos para aqueles que já nasceram de novo. Quais são esses caminhos? Primeiro, é você andar pela graça ou você andar pela lei, andar pelo merecimento, ou você andar pela graça de Deus. Saber que a obra não é sua, não é você que faz, mas é Deus fazendo na sua vida. Não é pelo que você merece, mas é pela bondade de Deus agindo ao seu favor. Sabe, irmãos, tem pessoas que andam pela lei. A pessoa que anda pela lei, ela acha que ela é merecedora.
porque ela fez, porque ela veio no culto hoje, porque ela orou, porque ela jejuou, porque ela deu oferta, porque ela fez uma boa ação. Né? Então ela fala, não, agora Deus tem que me abençoar. Eu ofertei, eu entreguei meu dízimo, Deus tem que me abençoar. Ele está andando por meio de quê? Merecimento. Pelo meio da lei. Mas nessa nova aliança, Deus estabeleceu um novo parâmetro. Não é mais por meio do que você merece, da sua justiça própria, da lei, mas agora é pelo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. É pela obra consumada. E aqui que eu quero falar com você nessa noite, ministrar para você nessa noite. Porque faz toda a diferença, irmãos. Andar pela lei ou andar pela graça. Deixa eu só concluir um. Faz toda a diferença. Porque quando você anda pela lei, você vive uma vida muitas vezes amargurada. Porque você fez tanto e não recebeu. Você fez um jejum de 21 dias e a oração não foi respondida. Você deu uma oferta, deu uma coisa, deu seu dízimo, falou, não, eu vou dar minha oferta grande aqui para Deus fazer tal coisa na minha vida. Eu vou fazer uma oferta para alguma coisa, para Deus fazer um milagre na minha vida. Aí Deus não faz. Aí você fica o quê? Amargurado, desanimado. Tá cheio de pessoas aí desanimada, amargurada, triste. Por quê? Porque ela fez algo. Tentou fazer uma troca com Deus. Deus, ele não quer troca. A troca já foi feita. Na cruz, Jesus, ele trocou conosco de lugar. O lugar da cruz era nosso. Mas Jesus entrou no seu lugar. Ele tomou o seu lugar na cruz. Ele tomou o seu lugar no sacrifício. Então agora houve a primeira troca lá. Aonde? Na cruz. Jesus entrou no seu lugar. Nós deveríamos ir para a cruz porque nós éramos pecadores. Mas Jesus tomou o quê? O nosso lugar. Amém, irmãos? E o segundo lugar, a segunda substituição, é que agora Jesus ele passa a morar dentro de nós, ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. E agora ele toma o quê? Ele quer tomar o quê? A nossa vida, para guiar, para fazer a sua vida ser vitoriosa. Ser uma vida que vale a pena. Porque Adão, depois que pecou, ele perdeu a glória, ele perdeu a presença, ele perdeu ali o que Deus tinha projetado para ele no jardim. Mas agora em Cristo, o Senhor Jesus vem para o quê? Para restaurar isso. Ele vem para restaurar a glória na nossa vida. Ele vem restaurar a presença na nossa vida. Agora o Espírito Santo, ele habita dentro de nós para quê? Para nos guiar. Agora não é eu tentando acertar, mas agora é o Espírito Santo me guiando pelo caminho que eu devo andar. Por isso que Jesus fala, o Espírito Santo vai vir e vai conduzir você, vai te guiar em toda verdade. Nós não sabemos qual é a verdade. Cada um de nós temos uma opinião formada sobre tudo. Mas só existe uma verdade. Por isso que ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Então muitas vezes nós achamos que temos a verdade para a nossa vida. Temos a melhor opção, o melhor caminho. Mas Jesus vem, o Espírito Santo ele vem para nos guiar pelo caminho sobreexcelente. O caminho que leva você a Deus, ao trono da graça, a vida de vitória em todas as áreas da sua vida. A vida que Deus projetou para você. Mas quando você vive pela lei, você vive por meio da demanda. E você vai querer viver em todos os aspectos da sua vida por demanda. É só você olhar pela sua vida. Se você que é casado, se o seu esposo faz por você alguma coisa, tá bom. Mas se ele não faz, você vai o quê? Cobrar. Se a esposa faz uma coisa pro marido, tá bem, mas se ela não faz, ele vai o quê? Cobrar. Cobrar baseado em quê? No que ele fez. Ah, mas eu cheguei cansado hoje, você não fez isso para mim, você não fez a janta ainda. Por quê? Na cabeça dele há uma troca. Eu trabalhei o dia todo, estou cansado. Então você tem o quê? Fazer comida para mim. Ou vice-versa, né? Ou o marido, a esposa cobrando o marido. Aí eu fiquei aqui o dia todo fazendo comida, cuidando dos meninos, cuidando da casa, fazendo as coisas. E você, quando eu te peço R$20 para comer um sanduíche, você não me dá. Ou seja,
é uma vida por demanda. Dá baseado na lei. Eu fiz, você tem que fazer para mim, eu mereço agora receber de você. Né? Eu fiz, agora você tem que me ajudar, tem que fazer, tem que me amar. Olha, irmãos, a palavra fala para os casais, lá em Efésios, que o marido deve amar sua esposa. Há uma ordem do Senhor que o marido deve amar. Né? Fala assim, maridos, amai a vossas esposas. Ou seja, é uma ordem de Deus. Mas essa ordem, ela não pode ser cumprida sem depender do Senhor. Ninguém pode amar alguém só por causa de um mandamento. Essa é a pior coisa. É alguém ter que fazer algo, porque tem uma lei dizendo que você tem que fazer. Imagine você descobre que alguém ama você só porque alguém mandou. Uma lei está dizendo, não, tem que amar, tem que abraçar aquela pessoa. Às vezes nós estamos aqui, às vezes eu estou conduzindo aqui a oração e eu falo, irmãos, abraça alguém que está do seu lado aí. Aí talvez pode ser que tenha alguém que abraça assim, meio sem querer, né? Eu vou abraçar só porque o pastor está mandando, mas eu não queria abraçar ninguém hoje. É muito ruim quando você faz alguém só porque tem uma lei dizendo que você tem que fazer. Então, irmãos, nós temos que aprender a andar no outro nível. Qual o nível? Da graça. Onde você é atraído a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não ama porque tem uma lei, mas você ama porque agora você foi alcançado por amor de Deus. E o amor de Deus te faz amar o seu esposo, faz amar a sua esposa, faz amar os seus pais, faz amar os seus filhos, faz amar as pessoas, independente delas. Não depende do que elas fazem para você. Elas podem até não gostar de você. Pode ser um colega de trabalho, um primo, um amigo. Mas não depende dela, depende de você. Você ama porque você está cheio do amor de Deus. Amém, irmãos? Está claro para você até aqui? Amém? Então existem alguns princípios que nós precisamos observar. O da graça é esse princípio do favor imerecido. O da lei, eu mereço. Eu fiz, eu mereço. Nessa dispensação, nessa nova aliança, não é pelo que você merece. Havia já um escrito de dívida a nosso respeito. Havia uma sentença de morte a nosso respeito. Essa sentença de morte, ela nos levava para onde, irmãos? Para onde essa sentença de morte nos levava? Para o inferno. Então o que nós merecíamos? O inferno. Por quê? Porque lá no início, Adão pecou. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Então, ele saiu destituído da glória de Deus. O pecado tirou da presença de Deus. O pecado trouxe um salário para ele. O salário era a morte, o inferno. Mas aí entra Jesus e remove tudo isso. Tira o escrito de dívida, tira a sentença de morte. E agora ele passa a nos dar as suas bênçãos, não no que eu mereço, mas na bondade dele. Nós não conseguimos acertar, nós erramos sempre, mas mesmo assim, ele continua te amando e continua te abençoando. Fala assim, amém. Os irmãos estão entendendo? Sentindo os mãos calados? Estão preocupados com alguma coisa? Com a segunda-feira? Com o dia de amanhã? A palavra do Senhor fala, não andeis ansiosos com o dia seguinte, com o que há de comer, beber ou vestir. Entrega para o Senhor a sua ansiedade. Traga o seu coração para cá e fala, Senhor, e fala amém, aleluia, glória a Deus, eu recebo, é para mim essa palavra, amém, irmãos? Então, se o Senhor está falando de favor imerecido, que Deus tem grandes coisas para você, sem você merecer, mas é pela graça dele, pela bondade dele, ele olha para você, ele vê filhos amados, ele não vê mais pecadores que estão caminhando sem direção, ele vê filhos que receberam a justiça de Cristo, ele vê filhos que não só tiveram seus pecados perdoados, mas filhos que receberam a justiça de Cristo. Tem diferença entre ter só seus pecados perdoados e ter a justiça de Cristo sobre nós. Por exemplo, uma pessoa que tem seus pecados perdoados é como alguém que está na justiça e de repente ele sai livre. Mas o que vai falar sobre ele? Que há um... Fugiu agora a palavra. Alguém me ajuda aí, os auxiliares. Não.
É uma outra palavra. Quando a pessoa tem algo na justiça, deve na justiça, como é que fala? Hã? Passagem. Passagem, não, passagem. Então a pessoa, ela saiu livre, mas ela tem o quê? Passagem. Por que ela tem passagem? Porque tem um escrito de dívida lá. Tá os crimes dela escrito lá. Ela está livre, mas ela tem passagem já pela justiça, ela já aprontou muito. Está aqui o escrito de dívida dela. Ser justificada é diferente. Isso é só a pessoa ser perdoada. Justificada é diferente. A justificação é quando você teve crimes, mas quando vai olhar lá a sua ficha corrida, não tem mais nada. Fala, não tem nada contra essa pessoa. Não tem nada, não tem passagem. Então, ser justificado é porque Jesus tomou o nosso lugar. Nós estávamos sentados no banco dos réus, mas Jesus tomou o nosso lugar. E agora, todos os nossos pecados, toda a nossa condenação vai sobre ele. E agora nós saímos o quê? Livre. Livre. A nossa ficha corrida, livre, zero. E Jesus foi condenado por nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz. E agora, então, quando o Pai olha para você, ele vê filhos justificados, sem mácula, sem culpa. Por isso que a palavra diz que quando o Senhor ele olha para a igreja, ele vê a igreja adornada, sem mácula, sem mancha, sem ruga, né? Sem coisa alguma, mas uma noiva preciosa. Então você, para o Senhor, é uma noiva preciosa, muito amada, adornada, porque o Espírito Santo está dentro de você, que está preparando você para o encontro com o noivo. Amém, irmãos? Não é você, não é mérito seu, mas é do Senhor trabalhando em você. Então é Ele que faz por nós. Então nós precisamos confiar no Senhor, não no nosso merecimento, não na nossa força. Né? Quando nós começamos a andar pelo nosso merecimento, pela lei, então nós começamos a entrar debaixo de maldições. Porque na lei era assim, quando não se cumpria a lei, estava debaixo de maldições. E quando você volta para a lei, você não consegue agradar o Senhor pelo seu merecimento, pela justiça própria, porque pelo que você faz de bom. Não, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. Os perdões dos pecados pela graça de Deus. Prosperidade pela graça. O milagre pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Então você deve se apegar à graça do Senhor, à bondade do Senhor. Eu quero falar de 4 pessoas que tiveram experiência com a graça de Deus. Isso mudou a vida delas. Às vezes as pessoas criticam, falam, não, mas se a pessoa viver pela graça, ela não vai desfrutar, ela não vai conseguir parar de pecar. Tem que botar ali um limite, uma lei, para que ela possa parar de pecar. Olha, irmãos, como nós lemos aqui em 1 João, capítulo 4, versículo do 7 até o 10. Aquele que conheceu o Senhor, aquele que conheceu e recebeu o Senhor, ele é capaz de amar. Em outra palavra, fala que aquele que conheceu o Senhor, ele não vive pecando. Quem teve experiência com a graça de Deus, ele não vive pecando. Porque a graça, ela te guarda do pecado. Não é você tentando se guardar, não, é ela que guarda você do pecado. Então quem nasceu de novo e teve uma experiência com a graça de Deus, ela não vive debaixo do pecado. Ou seja, a palavra diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Não tem domínio sobre você. Por quê? Porque você já foi guardado, o poder do pecado foi tirado sobre você. Você não é mais escravo do pecado. Agora você é liberto do pecado. Para quê? Para viver em novidade de vida. Para viver debaixo dessa graça. Cada dia caminhando com o Senhor, crescendo, avançando, prosperando, amando ao Senhor cada dia mais. Quanto mais você conhece seu Pai, quanto mais você conhece que Ele é bom, que Ele é gracioso, amoroso, bondoso com você, mais você fica apaixonado por esse Pai. E quem é apaixonado por esse Pai não quer viver outra coisa, irmãos. Quando a pessoa volta para o mundo, é porque não teve experiência com a graça, com o amor de Deus. Ele conhece um Deus da religião. Ele conhece um Deus religioso. Um Deus que está distante, está longe, que joga praga, que joga... pesa a mão. Mas quando você tem experiência com Deus que é amoroso, que cuida de você, que ama você,
sem olhar para as suas falhas, sem olhar para os seus defeitos. Mas Ele ama você e está cuidando de você. E tudo que Ele faz na sua vida não é baseado no seu mérito, não é baseado no que você faz, mas é baseado na obra consumada dEle. Quando você conhece esse Deus, nunca mais você quer deixá-lo, mas cada dia você quer estar perto dEle, você quer amá-lo, você quer estar junto com esse Pai, com esse Senhor, você quer expressar Ele, você quer cada dia fazer algo para Ele, não porque você precisa fazer, mas porque você conheceu a graça de Deus, amém, irmãos? Então você precisa ter experiência com Ele, para que Ele possa marcar a sua vida, de uma maneira tão grande, tão poderosa, que nunca mais você vai deixar Ele. Eu tive uma experiência com o amor de Deus, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais eram cristãos, pastores, assembleanos, abriram igreja no Tocantins. Mas eu cresci num lar cristão, mas eu não tinha experiência com o Deus que ama. Eu tinha experiência com Deus que era bravo. Quantas vezes minha mãe falava, não, cuidado, você não faça isso não, se Deus vai pesar a mão em você. Não faça isso não, Deus vai castigar você. E quando eu tinha mais ou menos 8 anos, 10 anos, eu sonhava muito. Às vezes eu tinha sonhos, às vezes até pesadelos com isso. Às vezes eu via a mão de Deus vindo sobre mim. Eu era só uma criança. Aquela mãozona vindo do céu sobre mim. Às vezes eu via Deus jogando raio na minha cabeça, né? Por quê que eu tinha essa experiência? Porque eu tinha uma experiência com Deus que era mau. Não era um Deus que me amava, mas um Deus que estava pronto a me castigar, quebrar minhas pernas, me matar no meu primeiro erro. Então eu lembro que quando eu me tornei jovem, eu saí, desviei, deixei tudo. Já tinha sido líder de jovem, professor de escola dominical, e tantas outras coisas lá, mas desviei, porque eu não tinha experiência com esse Deus que amava. Mas eu lembro que um dia, em 2004, eu tive um encontro com Deus, e esse encontro foi fulminante. Eu tive uma experiência com o amor de Deus. Eu lembro que eu saí daquele encontro, eu queria abraçar todas as pessoas. Todo mundo que eu encontrava na rua eu queria abraçar. Por quê? Porque eu estava cheio do amor de Deus. Eu tinha me sentido tão amado, como nunca tinha sentido na minha vida. Já nas alturas dos meus 20 e poucos anos de idade. E desde esse dia, eu nunca mais deixei de amar o Senhor. Ou de querer estar com o Senhor. Né? De saber que eu sou amado do Senhor. Independente se as coisas estão subindo ou descendo, se está bom ou não. Eu sei que Ele me ama. Então eu entrego tudo nas mãos dEle. Do dia que está difícil, entrega na mão do Senhor. Senhor, eu sou amado do Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Eu sou seu filho e eu sei que o Senhor me ama. Então eu entrego nas suas mãos. No dia que está bom, as coisas estão boas, eu entrego na mão dele também. Senhor, tudo isso é por causa do seu amor. É o Senhor que está fazendo na minha vida. Então a minha vida é debaixo do amor do Senhor. Eu tenho experiência com esse amor. E o Senhor nos chama a ter experiência com esse amor. Não pelo nosso merecimento. Quantas e quantas vezes no passado eu fiz coisas para merecer algo de Deus e não merecia. E aquilo causava aflição, porque as coisas não aconteciam. E você vê, mas por que eu fiz errado? Será que é por isso? Será que é por aquilo? Será que eu não orei direito? Não jejuei direito? Não fiz direito? Não fiz o sacrifício direito? O que eu preciso fazer? Eu tenho que melhorar mais. E eu buscava melhorar mais, mas eu não conseguia. Quanto mais eu tentava melhorar, menos eu conseguia melhorar. Porque isso é o homem tentando chegar a Deus pelos seus méritos. Deus não quer que você tente chegar a Deus pelos seus méritos. Ele veio ao seu encontro. Não é você chegando a Deus, mas é Ele chegando a você. Amém, irmãos? É Ele chegando até você, não é você tentando chegar a Ele para agradar a Deus, mas Ele chegando até você com a bondade, o amor dEle para você. Para fazer, Deus sabe que você não consegue. E agora você está numa caminhada onde o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. É Ele que vai te ajudar. Ele que vai te levar à estatura de varão perfeito. Ele que vai te levar à maturidade de um filho de Deus. A ser um filho com maturidade, maduro. Porque muitas pessoas nascem de novo e as pessoas falam. A pessoa talvez converteu naquele dia, naquele mês, naquele ano. E alguém olha para ele, da igreja mesmo, outros irmãos. Fala, tá vendo, fulano ali converteu, mas não mudou nada. Fulano ali aceitou Jesus, mas não mudou nada a vida dela. Hoje é que ela anda, hoje é que ela fala, hoje é que ela veste, hoje é dela isso ou daquilo.
Ou seja, as pessoas querem forçar as outras a mudar. Não dá tempo da pessoa crescer, avançar no Senhor, crescer a cada dia. É o Espírito Santo que vai te levando a crescer, irmãos. Não é você tentando fazer, não. Não é você tentando deixar certas coisas, não. É o Espírito Santo limpando você de dentro para fora, mudando a sua mente, mudando seu coração, mudando a sua visão. E Ele vai mudando você aos poucos, você vai crescendo e se tornando um homem maduro, uma mulher madura no Senhor. Não maduro de idade, mas maduro em conhecer o Senhor, em maturidade espiritual. Amém, irmãos? Amém. Então, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, a palavra do Senhor mostra de uma mulher, fala de uma mulher pecadora. E nessa mulher, nós vemos um sinal de alguém que teve experiência com a graça do Senhor, de alguém que teve experiência com o amor do Senhor. Essa mulher, no livro aqui, a partir do versículo 36, a palavra do Senhor diz, acompanha aqui no telão: por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem que é esse que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ali aconteceu uma grande cena. Tinha uma mulher pecadora aos pés de Jesus. E essa mulher, ela entregou muito para Jesus. Ela quebra um vidro de perfume valioso aos pés de Jesus. E as pessoas começam então a questionar Jesus sobre aquela mulher, falar: se Jesus soubesse quem que é essa mulher que está ali nos pés dele, ele expulsava ela dali. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala o quê? Quem muito é perdoado é quem mais vai amar. Quem é pouco perdoado, menos vai amar. Não é que tem pessoas que é pouco perdoado, mas é a nossa convicção, é a nossa consciência de perdão. Porque vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos supor alguém que aprontou muito. É um exemplo. Já fiz de tudo. Matei, roubei, aprontei. Aí tem outra pessoa. Essa outra pessoa, ela foi um bom filho. Ela foi uma boa pessoa. Nunca foi preso, nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada, nunca usou droga, nunca bebeu, nunca usou cigarro. E ela se converte ao Senhor. E eu que aprontei todas, também me converti. Só que no olhar das pessoas, o que mais pecou foi eu, e não o outro. E aquele outro, talvez ele vai dizer para ele, falou: não, eu não precisei do Senhor me perdoar muito, porque eu já era uma boa pessoa. Eu já era uma boa pessoa, mas aquele dali aprontou todas. Aquele precisou de muito perdão. Só que na visão de Deus, irmãos, não é assim que funciona. Não existe para Deus, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Tudo vai mandar o homem para o inferno. Não importa se ele pecou muito ou se ele pecou pouco. O pecado é o suficiente para mandar o homem para o inferno. Não é o muito pecado ou o pouco pecado que vai poupá-lo, mas é o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não é o muito pecado ou o pouco pecado. Mas essa mulher, ela era uma pecadora. E Jesus perdoou seus muitos pecados. Mas ali tinha um monte de religiosos que olhou para ela e falou: quem que é essa mulher que está aos pés de Jesus? Se Jesus soubesse quem era ela, não deixaria ela fazer isso, tocar nos seus pés, beijar os seus pés. Mas Jesus fala: mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam à mesa começaram a dizer: quem que é esse que perdoa pecados? A vida cristã, irmãos,
Tudo é o resultado de nós sermos amados pelo Senhor. Qual que é a revelação que você tem do amor de Deus na sua vida? Você é alguém que tem consciência que você foi muito perdoado? Ou você, a sua consciência que você foi pouco perdoado? Fala, não, eu era uma boa pessoa. Porque quanto mais, de acordo com a sua consciência com relação ao perdão e a quantidade de pecados seus, é a consciência sua de amar ao Senhor. Aquela mulher, ela quebrou tudo aos pés de Jesus, entregou algo valioso a Jesus. Por quê? Porque ela sabia da quantidade de pecados que ela tinha e do tamanho do perdão que ela recebeu. Então ela sabia que ela era muito amada por essa pessoa. Como é que é a revelação que você tem do amor de Deus? Você acha que Ele está feliz com você hoje? Ou você acha que Ele está triste por alguma coisa que você fez nessa semana, nesse mês, nesses dias? Qual que é a revelação que você tem do amor de Deus na sua vida? Essa mulher, ela teve uma experiência com o amor de Deus. E qual que é o sinal dessa experiência? Ela se viu muito amada por Ele. E por isso ela entregava tudo ao Senhor. Ela entregava aquilo que ela tinha de mais precioso, guardado, que era o seu vaso de perfume. E ela quebra aos pés de Jesus, entrega a Jesus, porque ela sabia o tamanho dos pecados que ela tinha. E esse alguém parou para perdoar ela. Talvez ela estava no meio daquela sociedade religiosa e ninguém parava para ouvir, para enxergá-la, para vê-la, para amar, para pegar na mão. Mas ela encontrou alguém que perdoou seus pecados. Os religiosos talvez só apontavam os pecados dela. Fala, não, sai daqui, pecador. Sai daqui, você já aprontou muito. Aqui é só para os bons. Quantos lugares você já chegou que é assim? Que é só para os bons. Você vai para a empresa, para os lugares, é só os bons. Você sabe que quando Jesus chegou na terra, existia pelo menos três concepções filosóficas que dominavam a época. A primeira era dos gregos, a segunda dos romanos e a terceira dos judeus, né? O judaísmo. Para os gregos, eles eram intelectuais. Então, para ele, os bons eram os que tinham sabedoria, inteligência, conhecimento. Então eles valorizavam o conhecimento da vida das pessoas. Quem tinha conhecimento era valorizado. Então valorizavam os bons que tinham conhecimento. Os romanos, por outro lado, valorizavam os mais fortes, os bons de guerra, os fortes, os robustos. Aí os judeus, o judaísmo, valorizava os bons na religião, aqueles que conseguiam cumprir alguns mandamentos. Então Jesus chega nesse ambiente onde só os bons eram valorizados. E aí Jesus chega se importando com todo tipo de pessoas. Ele preocupa não com os bons, ele não preocupa com os melhores, ele preocupa com os que estão cansados, com os que estão oprimidos por esses conceitos religiosos ou filosóficos que ele encontrou naquele lugar. Gregos, romanos e judaico. Então Jesus chega nesse contexto. E ele então começa a pregar, vinde a mim os que estão cansados. Ele começa a falar, eu não vim para os que estão bons, eu vim para os que estão doentes, para os que necessitam. Então se você acha que você é alguém que necessita, ele veio para você. Eu sou um dos que necessita. Ele veio para mim. Se você é alguém que acha, eu necessito, então ele veio para você. Agora, se você acha bom demais, capaz de governar a sua vida, capaz de guiar a sua vida, capaz de fazer o que você precisa, escolher seu curso, escolher sua faculdade, escolher sua profissão, escolher com quem você vai casar, escolher o que você vai fazer da sua vida, então você é bom demais. E para os bons, ele não veio. Ele veio para aqueles que não merecem. Se você é dos que não merece, ele veio para fazer a sua vida ter valor. Ele veio para a sua vida ser vitoriosa. Ele veio para você se encontrar na vida. Ele veio para trazer sentido na sua vida, como trouxe na vida dessa mulher. Ela é uma pecadora rejeitada na sociedade, mas ela encontra Jesus, ela encontra o sentido, ela encontra o amor, ela encontra o sentido, o propósito da vida dela. Então ela entrega tudo a ele, porque ela muito foi perdoada. Quem muito foi perdoado, muito vai amar o Senhor.
Amém? Qual que é o conceito que você tem de perdão na sua vida? Qual é o conceito que você, o quanto você foi perdoado? O segundo exemplo de quem encontrou a graça foi do devedor, que foi perdoado, está lá em Mateus 18, 23. Aqui conta a história. Eu vou ler para você, não vou contar a história, vou ler aqui. A palavra do Senhor diz: então o seu senhor, chamando-o, e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Suplicaste-me, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Então aqui nós vemos algo poderoso. Alguém que teve uma experiência com a graça de Deus, ele perdoa. O sinal de quem teve uma experiência com a graça, o segundo sinal, é que ele perdoa facilmente. Como é que é você? Não precisa falar. Você é uma pessoa que perdoa fácil? Ou você é alguém que guarda mágoa, rancor, amargura, ressentimento? Aquele que teve experiência com a graça de Deus, ele vai ter facilidade de perdoar, porque ele não vai olhar para si ou para o tamanho da ofensa que ele teve, mas ele vai olhar para o tamanho do perdão que ele recebeu. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nenhuma ofensa, não há nada que alguém possa fazer para você que é maior do que nós fizemos para Deus. Ninguém pode fazer algo ruim para você que é maior do que você fez para Deus. Porque Deus, ele era santo. E nós pecamos, né? Nós fomos iníquos com ele, nós transgredimos suas leis, nós fomos maus com Deus, nós rejeitamos a Deus, o homem rejeitou a Deus. Então tudo que alguém possa fazer contra você, falar mal de você, mentir, enganar, sei lá, qualquer coisa possa fazer contra você, ainda vai ser menor do que você fez para Deus. Então nós temos que aprender. Aquele homem, esse homem que nós lemos aqui, deixa o texto aqui na tela, Isaac. Ele não teve o sinal do perdão, ele não teve experiência com a graça. Ele estava diante do seu senhor, ele devia milhões para o seu senhor, devia milhões para o seu senhor, e ele chegou diante do senhor dele, e o senhor fala: olha, aquela dívida, você não está podendo pagar? Então tá bom, você não precisa pagar. Ele suplicou, implorou, falou: tá bom, não precisa pagar, pode ir embora, está liberado, está perdoado, vai embora. Aí esse homem que foi perdoado uma dívida de milhões, que aqui para cima você vai ver a quantidade de dinheiro, para milhões. Eu li já o finalzinho do texto. Aí ele encontra um amigo dele que estava devendo para ele uma quantidade menor. Ele devia milhões para o senhor dele, mas esse amigo dele devia apenas alguns reais para ele. Alguns reais, alguns mil. O que aconteceu? Quando ele encontrou o homem, ele pegou o homem e falou: você vai me pagar ou não vai? Não, não tenho dinheiro agora, estou apertado, não estou tendo trabalho e tal. Aquela conversa. Falou: então, tá bom, você não vai me pagar? Então falou: pega ele e leva para a prisão. E mandou prender aquele homem. Aí quando aquele senhor ficou sabendo o que aconteceu, falou: mas como é que é isso? Mandou chamar ele. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Eu te perdoei milhões, a sua dívida era muito grande, e eu perdoei esses milhões que você me devia. Aí você encontrou lá seu amigo que devia apenas alguns reais para você, e você mandou colocar ele na prisão. Ele falou: porque ele estava me devendo e tal. Pois é, então agora eu vou te colocar na prisão, e você vai ficar lá até você me pagar o último centavo. E os verdugos da alma
prenderam ele ali. Ou seja, irmãos, quem teve experiência com a graça de Deus, ele é perdoador. Quem teve experiência com a graça de Deus, o sinal de quem teve experiência com a graça de Deus, ele perdoa fácil. Ele é perdoador, porque ele olha para si e fala: se Deus me perdoou toda a minha ofensa que eu cometi contra ele, quem sou eu para não perdoar meu irmão, que não me cumprimentou no mercado porque me encontrou lá e não me viu? Quem sou eu para não perdoar meu irmão que falou mal de mim? Quem sou eu para não perdoar meu irmão que fez isso ou aquilo comigo? Perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar meu irmão de sangue. Quantas e quantas pessoas não perdoam os pais, não perdoam seus pais porque seus pais talvez abandonou, não perdoa seu pai por alguma coisa que aconteceu e fica vivendo isso para o resto da vida. Hoje é dia de você saber o quanto você foi perdoado, para que você também possa liberar perdão na vida das pessoas. Você foi muito perdoado pelo Senhor, meu irmão. Você foi muito perdoado. E às vezes você fica preso em coisas talvez menor que aconteceu na sua vida. Talvez uma palavra que o seu pai te disse, uma palavra que a sua mãe te disse, uma palavra que de alguma situação, de algum relacionamento passado seu, alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você parou a sua vida para ficar preso naquilo. Enquanto Deus, que era santo, os seus pecados eram maiores, as nossas ofensas eram maiores, as nossas ingratidões eram maiores, mas Ele vem e perdoa todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, para que nós também pudéssemos agora o quê? Perdoar as ofensas dos nossos irmãos, que são menores do que a nossa dívida com o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém? Tem pessoas que você tem que perdoar hoje. Tem pessoas que você precisa liberar perdão na vida delas. Não carregue a mágoa, não carregue o ressentimento. Pastor, mas foi ela que errou comigo. Não importa. Você agora foi perdoado pelo seu Pai, para perdoar aqueles que ofenderam você. Eles não têm que vir pedir perdão para você. Quem tem revelação do perdão é você que tem que ter. É você que tem que ter revelação do perdão. Porque quando você não perdoa, irmãos, como está escrito aqui, nós lemos Mateus 6. Tem os verdugos da alma. Os demônios se alimentam do ódio, é do rancor, é da falta de perdão. É disso que eles se alimentam. Talvez áreas da sua vida não avançam porque falta perdão. Você deixou de perdoar quem você deveria perdoar. Aí as coisas não avançam. Você fica dando alimentos para demônios, com ódio, com rancor, com a raiz da amargura. Perdoe pessoas. Perdoe os que te ofendeu. Destrave a sua vida. Você foi perdoado pelo Senhor Santo, poderoso, para que você pudesse perdoar pessoas reais, humanas como você. Nunca pense que você é mais justo do que seu irmão. Nunca pense que você é melhor do que o seu irmão, do que a pessoa que te ofendeu, porque você não é. Melhor e santo e justo só Ele. Só o Senhor. Então o perdão é para você. Terceiro sinal de quem teve experiência com a graça do Senhor é a experiência de Zaqueu. Está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Não vai dar tempo de eu ler, mas eu vou contar a história. Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus. Essa figueira era uma figueira brava. E a figueira na Bíblia simboliza justiça própria. Então Jesus, passando debaixo daquela figueira, ele viu que Zaqueu estava lá em cima. Ele falou: Zaqueu, desce depressa dessa figueira, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje eu vou estar com você na sua casa. E o que aconteceu? Zaqueu correu para a casa dele, preparou as coisas. Zaqueu chegou lá, preparou sua casa, preparou as coisas. Jesus chegou e entrou naquela casa. E olha o que o texto está dizendo aqui. O que aconteceu quando Jesus entrou naquela casa? Entre mentes,
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Talvez as pessoas que você mais fala mal dela hoje são os políticos. Eu sempre tenho ensinado aqui para os irmãos: não entre em viés político. Não critique juízes, autoridades, presidentes, governadores, prefeitos. Eu sei que no mundo as pessoas, nós temos um presidente. E talvez a vontade de você, sua, é falar como todo mundo fala. Ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo outro. E pode até ser. Mas nunca imagine que você é melhor do que ele. Porque quando é muito perigoso quando nós nos colocamos melhor do que os outros. Porque bom só o Senhor. Justo só Ele. Só Ele. Todos nós temos falhas. Então nós temos que o quê? Honrar as autoridades. Naquele dia Jesus chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um político corrupto. Cobrador de impostos, cobrava sempre a mais. Tinha propinas. Corrupção. Mas Jesus falou com ele: hoje à noite eu vou comer na sua casa. Para os religiosos aquilo foi um terror. Jesus entrando na casa de um político corrupto. Mas o que aconteceu com Zaqueu quando ele teve uma experiência com o Senhor? A vida dele mudou completamente. Ele falou: Senhor, a partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se tiver defraudado alguém, roubado de alguém, eu vou devolver 3 vezes mais. Por que isso aconteceu na vida de Zaqueu? Porque ele teve uma experiência com a graça de Deus. Teve uma experiência com Jesus. Enquanto os religiosos estavam criticando, Jesus falou: eu vim buscar e salvar os perdidos. Por que Jesus falou que agora a salvação entrou nessa casa? Porque esse também é filho de Abraão. Porque todos aqueles que têm uma experiência com o Senhor também estão debaixo das mesmas bênçãos que Abraão estava debaixo. Todas as bênçãos que Abraão tinha, porque ele creu no Senhor, creu na palavra. Todos aqueles que creem também estão debaixo dessas mesmas bênçãos. Amém, irmãos? Amém? Então quem tem experiência, Zaqueu deixou de ser avarento, corrupto, para ser um abençoador. Aquele que tem a experiência com a graça de Deus, ele também, ele é generoso. Quem tem experiência com a graça, ele é generoso, ele está disposto a entregar, a abençoar, a ofertar, a entregar o seu dízimo. Não porque tem uma lei. Jesus não mandou Zaqueu dar, Zaqueu fazer. Não, mas ele teve uma experiência com o Senhor, e essa experiência marcou a vida dele. E Zaqueu passou então: Senhor, eu vou dar, eu vou abençoar os pobres, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Amém? Mas qual que foi a experiência que o jovem rico teve? Ele era um religioso. Não, eu conheço a lei, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou perfeito, eu sou certo. Jesus falou: então pega os seus bens e dá para os pobres. Ele fez o quê? Entristeceu e saiu. Mas Zaqueu não. Zaqueu tem uma experiência com a graça de Deus e não com a lei. Como ele teve experiência com a graça, ele falou: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Quem tem experiência com o Senhor, ele tem um coração generoso. Generoso para abençoar as pessoas, generoso para abençoar a igreja, para ofertar, para entregar o seu dízimo, para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Ele é generoso. E por último, é a experiência dos 10 leprosos. Quem conhece a graça, ele é grato. Ele tem gratidão no coração. Mas não é gratidão só de falar. Eu vejo muitas pessoas falando: eu sou grato todo dia pelo Senhor. Mas não expressa gratidão. Não expressa essa gratidão. Só fala. Quem conheceu a graça, ele expressa gratidão. A palavra do Senhor nos fala aqui no livro de Lucas, capítulo 17, sobre 10 leprosos. 10 leprosos que estavam clamando ao Senhor de longe: Senhor, me cura, me limpa da lepra. Faz um milagre na minha vida. E Jesus falou para eles: vai lá no sacerdote, se apresente a ele
e vocês serão curados. E o que aconteceu com esses leprosos? À medida que eles saíram dali e começaram a caminhar para ir lá no templo, para se apresentar para o sacerdote, na caminhada, eles foram curados. Eles foram limpos da lepra, totalmente curados. Mas sabe quantos leprosos voltou para agradecer ao Senhor? De 10 leprosos, apenas um retornou. Quando ele percebeu que ele estava limpo da lepra, ele voltou ao Senhor e se apresentou ao Senhor. Não foi lá no templo, não foi no sacerdote, mas ele voltou ao Senhor para agradecer. E aqui o Senhor diz: um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o seu rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Então, cadê os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E lhe diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem conheceu a graça, ele é grato. De 10 leprosos, apenas um voltou para dar glória a Deus, para agradecer a Deus, para ser grato à obra consumada de Jesus, para ser grato pelo milagre que aconteceu na vida dele. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. 4 sinais de quem teve experiência com a graça de Deus. Primeiro, ele sabe que ele foi muito perdoado, então ele teve experiência com amor. Ele foi muito amado. Se você tem dúvida do amor de Deus na sua vida, talvez você não teve uma experiência profunda com a graça de Deus. Você não teve uma experiência profunda com o Deus que ama, o Deus que é amor. E você precisa ter uma experiência com Ele. Que talvez você conheça um Deus que é distante, ou talvez você ache que você é muito bom, então você não precisou de muito perdão. Mas você reconhece que você foi muito perdoado. Deus liberou muito amor sobre você. Você também vai demonstrar muito amor ao Senhor. Vai entregar tudo com amor ao Senhor, como aquela mulher Maria entregou ao Senhor Jesus. Outro sinal, segundo sinal, que nós temos aqui de quem teve uma experiência com a graça do Senhor, é a experiência de quem recebeu perdão pelo um dívida muito grande que ele não podia pagar. E agora ele pode liberar perdão na vida de outras pessoas que têm dívidas menores. Qualquer pessoa que te ofendeu tem uma dívida menor com você, e você precisa liberar perdão na vida dela. Quem conheceu a graça, perdoa. Terceiro, a experiência que teve a graça de Deus é Zaqueu. Ele foi muito amado, e por isso ele é generoso. Ele foi muito perdoado, por isso ele é generoso. Ele encontrou o Senhor da vida, o Senhor da prosperidade, o Senhor que abençoa, o Senhor que abre portas. Então ele não depende mais de roubar de ninguém. Tem um pastor, ele é um pastor da videira lá do Paraná. Ele conta uma história que aconteceu com ele. Ele tinha um mercado, e o filho dele um dia pegou um chocolate escondido no mercado do próprio pai. Só que o irmão mais velho viu. Aí o irmão mais velho foi lá no pai e contou a história. Falou: pai, o fulano pegou um chocolate escondido, roubou um chocolate do mercado. Aí o pai chamou o menino e falou: vem cá, vai lá para trás, vai ficar lá até de tarde. De tarde nós vamos conversar. Aí o menino ficou lá, talvez pensando que o pai ia bater quando ele chegasse lá. Mas o que aconteceu? Quando o pai chegou lá de tarde para conversar com ele, falou: meu filho, vem cá, senta aqui. Essa caixa de chocolate eu trouxe para você. Você não precisa de roubar. Tudo que você precisa, pede para mim. Se você precisa de um chocolate, me pede, que eu vou te dar. Você não tem mais que roubar de ninguém. E foi isso que Zaqueu entendeu. Ele entendeu que ele tinha encontrado o dono da vida, o rei dos reis, o dono do ouro e da prata. Ele não precisava tirar de ninguém, não precisava de roubar de ninguém. Ninguém precisa de roubar de ninguém. Você não precisa olhar para aquilo que é da outra pessoa, porque Deus tem para você. Pode pedir para ele, ele vai te dar.
gratuitamente, sem cobrar nada. E por último, aquele que encontrou a graça, ele é grato. Ele agradece ao Senhor pelas pequenas e pelas grandes coisas. Ele dá glória a Deus pelas vitórias. Ele dá glória a Deus pelo dia. Ele dá glória a Deus pela vida. Ele reconhece o Senhor na sua vida. Reconhece o Senhor nos seus caminhos, porque ele é grato. Porque ele teve experiência com aquele que fez o milagre. Aquilo não dependeu dele. Talvez os 9 leprosos ficam falando, não, isso eu já estava melhorando. Eu fui andando, isso foi melhorando. Nem precisei mais dele. Não precisei de Jesus. Mas o milagre veio de Jesus. Quem é grato, reconhece que o milagre na sua vida vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. A prosperidade do Senhor. A porta aberta vem do Senhor. Tudo que você precisa, o casamento restaurado, a vida restaurada, vem totalmente do Senhor Jesus. Amém? Fecha seus olhos para nós orarmos nesse momento. Fecha seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Senhor, eu quero cada dia ter experiência com a sua graça. Eu quero ser alguém que venha amar o Senhor, porque eu reconheço que eu fui muito amado, muito perdoado. Eu quero ser alguém que vai entregar tudo ao Senhor, porque eu reconheço que o Senhor perdoa meus pecados, e não há nada que eu possa reter na minha vida para amar o Senhor, porque o Senhor entregou tudo, entregou seu Filho para me perdoar. Vai falando com o Senhor nessa noite. Fala com o Senhor, falou, Senhor, eu quero ter mais revelação da sua graça. Eu quero ter revelação para perdoar aqueles que me ofendem. Eu quero perdoar aqueles que já me ofenderam no passado. Eu quero liberar perdão sobre todos, porque eu fui muito perdoado pelo Senhor. O Senhor não me tratou baseado nos meus pecados, mas o Senhor tratou comigo baseado no perdão do Senhor para mim. O Senhor me encontrou perdido, assim como Zaqueu. E o Senhor perdoa os meus pecados. Eu quero também ter um coração generoso para abençoar. Eu não vou ter um coração usurento, um coração, ó Deus, que está preso no dinheiro, para tirar das pessoas, para roubar das pessoas, para defraudar as pessoas, para ser corrupto. Mas eu vou poder abençoar, entregar minha oferta, entregar meu dízimo, porque mamão não me governa. Mas eu sou governado pelo Senhor, porque o Senhor é o dono da prata, o Senhor tem portas abertas para mim. Também vou ter um coração grato, de gratidão ao Senhor, porque eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu não poderia estar aqui, eu não poderia ser filho, eu não poderia ser abençoado, se o Senhor não me encontrasse e não liberasse a bênção sobre mim. Hoje eu tenho a bênção do Senhor, por isso eu sou grato ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queria que nós finalizar só cantando o refrão daquela canção que nós cantamos aqui. Se é possível cantar, Rafael. Que nós somos amados, Senhor. Só para nós finalizar o nosso culto dessa noite. Porque quem encontrou o amor do Senhor, Ele ama. E Ele sabe que Ele é amado. A principal coisa que você precisa saber hoje é que você é amado. É que você é amado. É que você é muito amado, muito amado, muito amado. E as coisas vão acontecer na sua vida não pelo que você faz, mas pelo amor de Deus por você. Ele ama você. Vamos finalizar cantando essa canção. Nós somos amados. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, declara que Ele ama você. Você é fruto desse amor de Deus. Ele não olha para você baseado nas suas falhas, Ele olha para você baseado no amor dele por você. Oh, Senhor Jesus, vem liberando o seu amor, vem liberando essa consciência de perdão, que nós já somos perdoados, amados, e podemos amar ao Senhor também, porque o Senhor nos amou primeiro. Somos alcançados por esse amor, e esse amor que nos leva a amar as pessoas, nos leva a amar os nossos irmãos, perdoar pessoas. Oh, Senhor Jesus, oh, Espírito Santo de Deus, libera amor no coração dos irmãos.
libera amor, libera graça, libera favor, libera, oh Deus, perdão, libera alegria. Oh Senhor Jesus, libera um coração generoso, coração quebrantado, coração grato, por causa do seu amor, por causa do seu amor por nós. Pai, que eles possam viver uma semana abençoada, desfrutar de uma semana debaixo do seu amor, ainda que eles enfrentem lutas nessa semana, eles possam lembrar e declarar: eu sou amado do meu Pai, eu sou amado do meu Pai, Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida, de cada detalhe. O diabo não é maior do que o amor do seu Pai por você, Ele está cuidando de você, por isso o diabo não tem poder de tocar em você, porque você é amado dele, amada do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Declara assim: eu sou amado do meu Pai. Tudo que Ele tem para mim é baseado no seu amor e no que Ele faz por mim. Nessa noite eu recebo gratuitamente todas as suas bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus.